Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo treinamento do dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho de emoções difíceis de lidar, né? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para você se alguma vez você já percebeu como algumas emoções surgem do nada e tomam conta da gente, né? Então, raiva, tristeza, medo, ansiedade. E aí você se pergunta: por que que eu me sinto assim? Por que que eu não consigo controlar essas emoções? E, bom, a verdade é um pouco dura, né? A verdade é que emoções difíceis não são um sinal de fraqueza. São sinais de vida, né? De que algo dentro de você precisa ser visto, ouvido, processado. Então, hoje, nesse treinamento, a gente vai explorar o que são essas emoções, por que que elas surgem e, principalmente, como lidar com elas de uma forma sem se deixar dominá-las, né? Então, por que lidar com essas emoções difíceis não é somente suprimir elas, não é fingir que elas não estão lá, que elas não existem, não é fingir que, né, que temos o controle, que temos o domínio, não é nada disso. Lidar com essas emoções é, na verdade, aprender a atravessá-las sem se perder no processo, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que são essas emoções difíceis. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são emoções, né? Emoções são produtos do nosso cérebro, são produtos do nosso cérebro produzindo hormônios, produzindo diversos tipos de hormônios que, em interação, nos produzem algum sentimento, certo? E emoções difíceis são aquelas que normalmente aparecem com mais intensidade, né? Aparecem de uma forma mais descontrolada, né? Por isso eu citei a raiva, o medo, a ansiedade, porque são emoções que normalmente quando surgem a gente não consegue controlar, a gente acaba se perdendo um pouco, a gente acaba tendo sintomas físicos até, certo? Então, quem nunca perdeu a cabeça com raiva, quem nunca teve palpitação com ansiedade, certo? Então, essas emoções difíceis são emoções que normalmente nós evitamos, né? Que nos incomodam, que dão medo, que dão vergonha. Então, pode ser a raiva, pode ser uma culpa, uma ansiedade, uma tristeza muito forte, uma frustração muito grande. E como essas emoções elas são intensas e também desconfortáveis, o cérebro ele acaba reagindo automaticamente a elas. Então, quando a gente fala que o cérebro reage automaticamente, a gente está querendo dizer que o cérebro ele não procura soluções mais efetivas. Ele procura uma solução que pode ser que apazigue um ponto da emoção, que pode ser que consiga um pequeno controle sobre a emoção, digamos, um pequeno cerceamento dessa emoção, certo? Então, a função dessas emoções é dar um sinal de alerta para a gente, né? Informar algo importante sobre o que nós estamos vivendo ou sobre as nossas necessidades que não estão sendo atendidas. Então, por exemplo, sentir raiva, certo? Não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que algo está sendo violado dentro de você, né? Que limites ali estão sendo ultrapassados. Então, o problema não é a emoção em si, mas a forma como a gente reage a ela. Tá? Então, muitas vezes a gente tenta ignorar, a gente tenta controlar, a gente tenta fugir dessa emoção, e é aí que a emoção se torna ainda mais difícil de suportar, né? Porque pensem, né? Uma coisa que não é trazida para perto se torna o estranho, se torna o outro, né? E o outro é muito mais difícil da gente controlar. Quando a gente não entende que o ansioso somos nós, e sim a gente começa a tratar a ansiedade como um terceiro dentro da gente, né? Quem nunca falou, estou com ansiedade, né? Na verdade, sim, sim, estamos com ansiedade, mas também somos ansiedade. A ansiedade, em seu nível prático, ela é positiva, né? A ansiedade nada mais é do que medo do futuro, é projetar o futuro. Então, por exemplo, isso é uma capacidade humana extremamente necessária, que fez a gente chegar até aqui, né, nessa sociedade universal que nós temos hoje, essa sociedade tecnológica, certo? Só que ela não nasce em meio à tecnologia, né, em meio à sociedade urbana, à selva de pedra. A ansiedade ela nasce como uma função bem clara: evitar perigos enormes, tá? Evitar que a gente morra. Então, por exemplo, né, se coloquem numa savana há 70 mil anos atrás. Por que o ser humano sentia ansiedade? Porque provavelmente pode ter um leão à espreita, porque provavelmente pode ter um rinoceronte perto do bando dele, onde que precisa fugir, né? Então a ansiedade ela serve como uma antecipação para que a gente perceba um perigo futuro e consiga tomar algumas medidas
de precaução sobre isso, tá? Então a ansiedade, num nível, né, controlado, ela é positiva, ela é natural. Qual que é o problema da ansiedade? O problema da ansiedade é que cada vez mais, principalmente numa sociedade hiperconectada como a gente vive, a gente acaba vivendo cada vez mais no futuro, projetando cada vez mais coisas para o futuro. E aí a ansiedade se torna crônica, né? Se torna uma patologia, porque ela se torna uma forma de viver e não uma ferramenta cerebral para evitar o perigo, e sim uma forma de enfrentar a vida. E aí que está o problema, né, pessoal? A ansiedade, ela nada mais do que essa forma de evitar um problema e não evitar a vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre como essas emoções complicadas surgem, tá? Essas emoções, elas surgem de uma combinação de fatores, tá? São fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores muitas vezes sociais, né? Então, biologicamente, o cérebro está o tempo todo reagindo a estímulos que são percebidos como uma ameaça ou um desconforto e nos desperta ou medo, ou ansiedade, né? Às vezes apatia sobre isso. Então, o nosso sistema límbico, ele se ativa, a adrenalina sobe, o coração acelera e é uma reação automática de sobrevivência, né? Que o nosso corpo está carregando há milhares de anos, como eu já expliquei. Então, psicologicamente falando, experiências passadas que nós tivemos moldam a intensidade e frequência dessas emoções mais difíceis, tá? Então, se a gente teve um momento em nossa vida onde a gente sentiu ansiedade, a gente não lidou bem com isso, a gente surtou, a gente, né, ficou estressado, ficou bravo, ficou às vezes neurótico com aquilo, o nosso corpo ele se lembra que essa é uma reação àquele sentimento. Então, quando a ansiedade se manifestar de novo, a gente tende a ter o mesmo comportamento, porque o cérebro ele é um grande preguiçoso, pessoal. Tá? Se a gente não treina ele, se a gente não apresenta novas saídas, ele sempre vai buscar as saídas mais fáceis, mesmo que essas saídas não sejam as mais úteis, mais efetivas para combater aquele tipo de sentimento. Tá? O cérebro ele não faz como que eu vou falar, esse teste de qualidade. Ele vê o que dá certo e o que não dá, independente se isso está sendo bom ou ruim para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa psique e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se você cresceu num ambiente meio instável, né? Por exemplo, muitas brigas de família, um ambiente onde você não se sentia seguro, onde tudo mudava, não tinha uma rotina muito certa, ansiedade ou medo podem se tornar padrões automáticos de resposta sua, tá? Socialmente falando, né, essas emoções elas surgem como uma pressão externa que amplifica essas emoções. Então, por exemplo, críticas, cobranças, expectativas, né, irreais, tudo isso aumenta a intensidade de sentimentos difíceis que a gente tem. Então, por exemplo, um exemplo aqui, né? Imagine que você recebe uma crítica no seu trabalho. Né? Alguém não gostou de algo que você fez, ou você fez uma cagada mesmo e te chamaram a atenção por isso. O fato em si, ter sido chamado a atenção, não é catastrófico. Né? Todo mundo já fez alguma cagada, todo mundo já errou, ninguém é perfeito. Perfeito? Então o fato em si ele não é algo catastrófico. Né? Só que aí a gente começa a pensar o que o fato pode levar. Né? E se esse fato me levar até a diretoria achar que o meu trabalho não é bom e isso culminar no meu emprego, que vai culminar em eu passando fome, e eu não conseguindo pagar minhas contas, e eu, né, deixando aqueles que dependem de mim na mão, e aí que surge a ansiedade, percebe, né? O fato em si tá lá, ele existe, mas ele existe como um ponto. Tudo o resto que se desenvolveu desde esse fato é paranoia nossa, né? Nosso cérebro sendo dominado pela ansiedade, procurando respostas, não conseguindo encontrar essas respostas, porque essas respostas estão guardadas ao futuro, né? A gente está tentando fazer uma viagem no tempo, só que a gente não consegue fazer essa viagem no tempo. E aí o nosso cérebro começa a neuroticizar a questão. Ele começa a entrar em psicose, ele começa a olhar tudo como um ponto de ansiedade, né? Então o cérebro ele reage como se fosse uma ameaça grave essa crítica ao trabalho, porque ele está conectado a memórias antigas muitas vezes de rejeição, né? De ter sido deixado de lado, né? De críticas que vinham da família, do namorado, enfim, milhões de críticas que a gente sofre diariamente, né? Que a gente sabe que ninguém é perfeito e por isso mesmo a gente está sempre suscetível ao criticismo dos outros.
Então, qual que é o resultado disso? O coração acelera, né? O pensamento de culpa, medo de falhar, medo de ser demitido, medo de deixar os outros na mão, vontade de muitas vezes de fugir dessa situação, né? Tem muitas pessoas que desenvolvem um certo bloqueio emocional devido a grandes quantidades de estresse durante a vida. E aí as pessoas se tornam apáticas, né? Por exemplo, às vezes morre uma pessoa da família e você vê que aquela pessoa tá apática, ela não chorou, ela tá fazendo isso porque ela é ruim? Não, é porque ela está emocionalmente desgastada, emocionalmente cansada. Né? A resposta do cérebro às coisas da vida já não é a resposta mais adequada, já não é a resposta mais efetiva para aquilo. Né? Então, percebe como uma emoção difícil nunca vai surgir sozinha. Ela sempre está trazendo uma história por trás. E qual que é a história? A história da nossa vida. Né? Nós experienciamos diversas emoções difíceis por dia. Só que por que muitas não se tornam algo de uma paranoia nossa? Por que a maioria dessas emoções simplesmente passam? Porque a gente não tem uma história com elas. Né? Porque quando elas surgiram a primeira vez, nós, por sorte, por termos capacidade cognitiva suficiente ou por ter uma família estruturada, alguma coisa assim, você conseguiu lidar bem com essa emoção naquele momento. E aí o seu cérebro aprendeu que aquela emoção não é um grande perigo. Quando ele se sentir assim, existem respostas efetivas e satisfatórias que ele consegue fazer de forma prática para que você se sinta melhor, para aquela emoção passar. Então, naquela emoção não se tornou uma emoção que ele tenha medo, que ele reage de uma maneira, né, ineficaz contra ela. Só que aí também existem emoções com as quais nós experienciamos e não sabemos lidar corretamente. E essas emoções sim se tornam emoções que, sempre que aparecem, nosso cérebro tende a tomar uma resposta que não é totalmente eficaz, que muitas vezes, né, não apresenta uma solução prática e sim só uma neurose muito grande acerca daquilo, tá bom? E bom, vamos falar um pouquinho das quais as possíveis reações comuns que a gente tem a esses tipos de emoções. As emoções difíceis, elas geram normalmente 4 tipos de emoções, de reações comuns a isso, tá? Uma que eu já falei é a fuga, né? É evitar a situação ou às vezes até tentar evitar a própria emoção, né? Então, por exemplo, procrastinar, se isolar, fugir das responsabilidades. É muito comum isso. Outra reação é lutar, tá? Reagir agressivamente ou tentar controlar de todas as formas, todos os possíveis, né, coisas da sua vida que podem te gerar ansiedade, né? Então, por exemplo, você vai se tornar uma pessoa que discute muito mais, vai criticar muito mais, se impor de uma forma muito mais exagerada, né? Vai pôr os pés pelas mãos, vai acabar reagindo de uma maneira muito agressiva a uma situação que aparentemente não é tão agressiva, né, para os outros, mas para você é. Por quê? Porque você tem histórias passadas que foram agressivas com aquela situação, com aquela emoção. E aí você aprendeu que assim é a forma de reagir a isso. Perfeito? Outra forma da gente reagir é a repressão, né? Reprimir. Que é o quê? É ignorar ou tentar enterrar esse sentimento, né? Então, por exemplo, dizer para nós mesmos que a gente não tá nervoso, que isso não é nada, só que a emoção continua lá, né? Latente dentro da gente. E aí também normalmente esse tipo de fuga, né? Essa repressão, ela não dá muito certo, né? É aquela velha máxima, quanto mais a gente reprime, mais a gente explode depois, certo, pessoal? A quarta forma de reação e última é a racionalização. Essa, ela de início parece até meio positiva, né? Você fala, pô, uma racionalização, o cara vai pensar, vai sentar, vai pensar, vai racionalizar a questão, vai tentar achar uma resposta coesa para aquilo. Só que aí vem o pulo do gato, aí que vem o problema. A maioria das emoções não tem uma resposta certa para aquilo, não tem uma resposta efetiva para aquilo. Né? Então a gente tenta transformar uma emoção em pensamento lógico para tentar neutralizar, para tentar tirar o peso dela. E o que acontece? A gente acaba se tornando um compulsivo, né? A gente começa a analisar compulsivamente cada detalhe, tentando provar que aquela situação não deveria ser um perigo para você, que você não devia sentir nada perante aquilo. E aí, pessoal, você já se tornou paranoico, né? Então dá no mesmo aqui. Então é também um tipo de reação que não é muito efetiva, né? Todas essas reações que eu falei, na verdade, elas podem ser até um pouco úteis no curto prazo, só que elas se tornam prejudiciais quando são usadas como uma estratégia constante de lidar com aquilo, né? Então o desafio é justamente desenvolver maneiras, né, novas,
de lidar com a emoção sem ser dominado por ela. E aí que tá a dificuldade que a gente tem, né? Ninguém tem facilidade para ser uma nova pessoa todo dia, desenvolver novas estratégias todo dia. Ninguém consegue isso, pessoal. Né? Pode ser vocês aí que estão me vendo, pode ser eu que sou aqui, estou na posição de psicanalista. Eu posso te dar toda certeza, a gente não tem essa capacidade fácil, né, de se reinventar, de inovar, de buscar outras soluções para aquelas emoções que são muitas vezes emoções que a gente vem experienciando desde criança, né? Que são emoções que estão tão enraizadas no nosso cérebro que, como eu falei, a resposta é automática. A gente não percebe que a gente age daquele jeito. A gente não percebe que a gente fica agressivo além da conta às vezes, ou que a gente foge da emoção. A gente acaba não percebendo essas coisas. E aí vocês me perguntam, né? Então, quais são as estratégias práticas para isso? Bom, vamos falar desse ponto que é talvez o mais importante, né? Como lidar com essas emoções de forma prática. A primeira estratégia que eu posso trazer aqui, pessoal, é nomear a emoção, né? Dizer para si, eu estou com raiva, eu estou ansioso. Parece simples, mas colocar nome na emoção já reduz um pouco a intensidade e cria. Aqui que está o pulo do gato, né? Algo que dentro da filosofia, né? Que eu sou formado em filosofia também. Dentro da filosofia a gente fala muito e muitas vezes as pessoas não entendem o que significa isso, né? Mas é criar uma distância suficiente para observar aquela emoção. Né? Quando a gente está muito perto de uma situação, de uma emoção, aquilo se parece o mundo inteiro para a gente não consegue, para cada solução que nos trazem, a gente apresenta uma dificuldade. Quando a gente consegue fazer o movimento de se retirar um pouco da situação e observar essa emoção de um pouco mais de longe, né, sem estar tão, digamos, afoito para lidar com ela, a gente consegue perceber novos padrões, desenvolver novas estratégias, tá? Então a primeira estratégia que eu gosto de falar é nomear a emoção, para que ao nomear essa emoção, a intensidade dela diminua e a gente consiga criar uma distância suficiente para observar ela, beleza? Para a gente tentar entender melhor essa emoção. A segunda estratégia é uma respiração consciente, né? Que é a velha técnica de respirar profundamente, né? Inspirando e expirando. Então, né, você respira por 4 segundos, né? E aí você solta por 6 segundos. E respira novamente e solta novamente. Isso normalmente ajuda, porque isso já é uma forma, né, que a científica que o nosso cérebro tende a entrar num processo de quase de hipnose, tá, pessoal? É uma forma que o nosso cérebro, ao fazer isso, ele manualmente ele alivia a pressão, ele relaxa, ele produz serotonina, ele produz, né, oxitocina, ele produz hormônios que estão diretamente ligados com o nosso sentimento de bem-estar, tá bom? Então tem essa também, a respiração ela vai regulando o nosso sistema nervoso e vai dando ao cérebro um sinal de que não há um perigo imediato ali, né? Afinal, se você está respirando tranquilamente e expirando tranquilamente, se você não está afoito, significa que não tem nada colocando sua vida em risco naquele momento, certo? Então isso é uma estratégia manual. Eu acho que vou te falar que é a mais eficaz. Parece a mais bobinha, né? Parece que todo mundo fala, mas realmente é a mais eficaz. Quando você está no pico do estresse, o pico da ansiedade, senta, inspira por 4 segundos, solta por 6 segundos, né? O ideal também, se você conseguir, é inspirar por 4 segundos, segurar por alguns segundos e aí soltar por 6 segundos, tá bom, pessoal? Tem a terceira estratégia que eu vou citar aqui, é escrever sobre a emoção, tá? Essa normalmente as pessoas não gostam muito de fazer, né? E eu entendo, porque muitas vezes a gente não tem um papel, uma caneta pronto ali pra gente ficar escrevendo, pra gente ficar anotando tudo, né? Parece um pouco de racionalização excessiva. E de fato só que também ajuda, tá? Então colocar num papel o que você tá sentindo, né? Sem censura aqui, não é, não, eu tô sentindo uma leve ansiedade, não. Tô me sentindo ansioso, tô a ponto de explodir, tô sentindo taquicardia, eu acho que meu peito vai explodir. Sem censura, colocar realmente como você se sente, né? Então escrever o que aconteceu, como você se sente, porque você acha que está sentindo isso ajuda você a organizar melhor os pensamentos, tá? E diminuir um pouco aquela pressão que você está sentindo, tá? Então essa é uma estratégia que também funciona. Estratégia 4 que eu vou citar aqui é aceitação e autoacolhimento, tá? Isso eu acho que, né, muita gente pode falar, nossa, que bobagem, etc. Só que reconhecer que aquela emoção existe é muito importante, né? Não lutar contra ela, nem se culpar por sentir isso é essencial,
né? Entender que ela está ali e tudo bem sentir essa emoção. É uma resposta natural do seu corpo, tá? Por mais que você possa ter uma ansiedade descontrolada, que esteja num nível de paranoia, num nível de um nível muito avançado e grave, mesmo assim ela é uma emoção comum, é uma emoção humana, é uma emoção que você vai sentir durante a sua vida, tá? Então, porque não tem por que achar que ela é algo, né, super agressivo, super gigantesco que nos assusta. Não, é trazer essa emoção pro normal, banalizá-la, certo? Isso também funciona normalmente. Quinta estratégia, pessoal: distanciamento cognitivo da emoção. Então, observar a emoção como se ela fosse um objeto externo a você e não você mesmo, né? Então, por exemplo, você olha e você fala, pô, tô ansioso. Essa é a minha ansiedade agora, em vez de falar, eu sou ansioso, certo? Eu tô com ansiedade nesse momento. Daqui 30 minutos pode ser que eu não seja ansioso mais, certo, pessoal? Pode ser que eu já tenha me regulado ali, já esteja tudo bem. Então, ninguém é ansioso o tempo todo. Você pode ter muitos gatilhos que despertam a ansiedade, mas o tempo todo você não vai ser ansioso, senão você nem vive estaria, tá bom? Então essa estratégia normalmente, esse distanciamento, ela cria um espaço para você agir com uma clareza um pouco maior. Perfeito, pessoal? Então essa normalmente é a quinta estratégia que a gente usa para lidar com essas emoções que são mais difíceis. Bom, agora eu vou falar um pouco de um exercício prático para a gente tentar fazer. Tá? Então eu vou propor para vocês um exercício simples, né, para você fazer sozinho depois do nosso treinamento aqui. Você vai pegar uma folha e você vai escrever lá a situação que gerou uma emoção difícil recentemente em você, né? Então, recebi uma crítica no trabalho, tirei uma nota ruim na escola, briguei com meu companheiro, briguei com os meus pais, briguei com um amigo, tem algo que tá para acontecer que, né, eu tô esperando uma resposta que tá me deixando ansioso. Você vai colocar lá, escrever, né? E aí, depois de escrever escrever a situação, você vai escrever a emoção que você está sentindo, né? Então nomear com precisão. Você vai pôr lá. Então, por exemplo, briguei com meu marido. Aí você vai pôr lá do lado. Estou sentindo raiva, ou estou sentindo ansiedade, ou estou sentindo tristeza por causa dessa briga, certo? Então isso também ajuda. O terceiro passo desse exercício é uma reação automática que você teve, né? Então do lado da situação, do lado da emoção que você escreveu, você vai pôr qual que foi a reação automática que você teve a isso, né? Então eu briguei com meu marido, me cobrou uma coisa, eu me senti ansiosa, eu xinguei ele, por exemplo, tá? Ou minha esposa me cobrou de uma coisa, eu fiquei com medo e fui agressivo com ela. Tá? Então você vai pôr qual que foi a reação automática, aquela reação que a gente tem e não pensa como a gente teve, tá? E aí o quarto ponto é uma estratégia, você vai escrever uma estratégia que você poderia aplicar para tentar lidar melhor numa próxima vez, né? Então, por exemplo, briguei com a minha esposa, fiquei com raiva, fui agressivo. Como que eu posso não ser agressivo na próxima vez? Ah, então eu vou ficar com raiva? Quando eu sentir a raiva, eu vou sentar e vou respirar. Vou fazer a respiração que eu ensinei aqui para vocês. Funciona muito, tá? Ajuda muito com raiva, principalmente. Raiva e ansiedade são as emoções que a respiração mais ajuda a lidar, a controlar, tá? Aí você vai pôr lá. Eu vou sentar e vou respirar. Eu vou tomar um banho gelado. Eu vou sair para caminhar um pouco. São atitudes que normalmente ajudam a aliviar a pressão e o estresse para que você consiga organizar suas ideias e não responder aquilo de uma maneira automática, que muitas vezes é uma maneira disfuncional, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo narrativo para vocês entenderem melhor, né? Eu tive uma discussão no trabalho. Qual que é a emoção que eu senti? Tive raiva e frustração. Qual que é a minha reação automática? Eu gritei e critiquei a outra pessoa que discutiu comigo, certo? Gritei e critiquei com ela. Qual que é a estratégia que eu posso aplicar a próxima vez? Eu posso respirar conscientemente, mais um distanciamento cognitivo da situação, mas quando eu chegar em casa, escrever sobre a situação e como eu posso melhorar sobre isso, né? Então esse exercício ele vai te ajudar a treinar a sua consciência emocional e a criar um hábito de regulação das suas emoções que tornam essas emoções difíceis mais manejáveis pra gente, tá bom, pessoal? Agora, pra gente encerrar, eu queria só falar um pouquinho de como, né, uma conclusão aqui para vocês,
que lidar com essas emoções difíceis não significa que a gente vai eliminar elas, tá? Como eu acho que ficou claro aqui durante esse treinamento, não significa que a gente vai desenvolver, que a gente vai tirar essas emoções, a gente nunca mais vai sentir raiva, ansiedade, tristeza, nada disso, pessoal. Significa desenvolver uma inteligência emocional, né? Ou seja, significa que a gente vai começar a perceber, a aceitar e a escolher a melhor forma de responder a essas emoções. Tá? Foco na palavra escolher, tá, pessoal? Você pode me falar, pô, não é uma escolha, eu respondo automaticamente. Beleza, a gente sabe que a resposta automática não é uma escolha. Só que a escolha de treinar o seu cérebro, a escolha de fazer diferente é sempre uma escolha, tá, pessoal? Então, a faculdade que a gente tem de parar, de respirar, aliviar a pressão e responder de uma maneira diferente àquele estímulo que automaticamente a gente reagia de maneira agressiva, é sim uma escolha. Não é uma escolha fácil, mas continua sendo uma escolha. Então, quando você aplica essas estratégias que eu citei, você não reduz apenas o sofrimento imediato que você está sentindo, mas você também reduz e fortalece a sua autoimagem, por exemplo. Você fortalece a sua resiliência, o seu processo de resistir perante aquilo, né? E também aumenta a sua capacidade de tomar decisões cada vez mais conscientes, certo? Então lembre-se, pessoal, emoções difíceis são sinais, não inimigos da gente. Elas estão aí para ensinar algo, para alertar algo, para mostrar algo que está no fundo da nossa consciência, lá no nosso inconsciente, como diria o Freud, né? E o inconsciente, como a gente sabe, é uma sala escura, né? E a nossa consciência é apenas uma lanterna dentro dessa sala, vagando e tentando dar nome e formas às coisas que ela clareia, que ela joga luz em cima, tá? Só que tem coisas que ela não consegue jogar luz, tá? Então, essas emoções, elas estão aqui para ensinar, para dar um sinal sobre as nossas necessidades, sobre os limites que a gente precisa, né? Os limites que a gente precisa fazer que os outros respeitem e que nós também respeitemos. Então, a minha pergunta final aqui é: você vai continuar ignorando essas emoções? Ou você vai começar a lidar com elas de uma forma consciente e mais assertiva, transformando o seu desafio em um aprendizado? Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.